O sentimento de levar um ghosting não deveria ser aplicado na nossa vida profissional, mas é. E como podem reparar, eu sigo aqui, dando coisas. Não é sobre nada. Eu tomei um Tilenol, uma bolsinha de água quente na cabeça, mais um chá, mais um banho, tentando superar essa dor de cabeça e volto, porque não é sobre quebrar a promessa com o outro de estar aqui. É sobre a promessa que eu fiz a mim mesma. Eu disse para mim que, seja como for, às terças-feiras eu ia estar aqui, mergulhada e refletindo no processo criativo. E da maneira que eu consigo, quero melhorar e evoluir nessa ferramenta, escrevendo, falando. Eu mesma, as promessas que eu inventei, cumpro religiosamente há 24 semanas seguidas. Larguei tudo, as dores, e voltei aqui. Vim escrever, vim falar. Olá, ouvintes, eu sou Chayana Furtado, criadora do projeto Se Organiza Artista. Toda semana, mergulhamos juntos na escrita vulnerável, compartilhando reflexões sobre o que é ser uma produtora criativa, vivendo intensamente os altos e baixos dos processos artísticos. Aqui, eu misturo as minhas experiências pessoais e a loucura deliciosa de viver de arte, enquanto tento desvendar como também podemos viver para a arte. Esse é um espaço para construirmos, pouco a pouco, uma evolução coletiva e contínua sobre criação de novos imaginários. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2025 e eu vou ler para vocês a nossa cartinha da semana, escrita e falada aqui, compartilhada com muito carinho para a nossa newsletter. Se curtir, aproveita para compartilhar com alguém que você acha que vai curtir, tá aqui trocando com a gente. A gente está começando e a gente precisa que os nossos interesses ganhem força contra os algoritmos. Então, bora se organizar? Essa é a cartinha número 24. E o título é O que eu aprendi? Nada. Esse tipo de troca é além do que se vê. Vida pessoal e trabalho. 2 pontos. Precisam se separar. Era essa a única frase que eu tinha do rascunho da newsletter dessa semana. E hoje eu saí da terapia no meio do caos e falei: meu Deus, hoje é segunda-feira e pela primeira vez eu não adiantei um rascunho. Eu não fui escrevendo e pensando sobre o tema ao longo dessa semana. E a minha terapeuta me disse: ué, então não escreve nada. Fala que você está cansada de se sentir mais dando do que recebendo. Abre espaço um pouco para você receber. Diz apenas: hoje não consegui, mas se eu tivesse escrito, o que vocês gostariam de ler essa semana? Deixa o outro falar o que ele quer também. Mas e a rede de apoio? Como é que ela se sustenta assim? Como quase tudo que escutamos na terapia, na hora e aparentemente aqui continuo rejeitando. E pensei: bom, não dá para fazer isso. Um monte de gente nova chegou aqui essa semana e eu vou fazer isso? Entregar nada? Aí eu escrevi pra cacete, escrevi muito, parei, nada fazia sentido, não tem narrativa. Parecia aquele primeira escrita que é só desabafo, que é vômito. E aí veio a dor de cabeça. Eu tinha uma consultoria marcada hoje, 2 horas, eram 2 horas seguidas com o artista, e era a primeira vez dele. E pela urgência que ele me pediu, eu abri um espaço na agenda. Eu estudei o trabalho dele, eu me preparei, eu pedi para ele se organizar antes de me encontrar. E aí eu mandei o link na hora marcada, e nada. Ele me deu um nada, ele não apareceu. E claro, isso abriu espaço para mais uma vez pensar em mim. E abriu espaço até para eu vir aqui e escrever de novo. Porque quando essas coisas acontecem, vem o sentimento de: o que eu fiz de errado para esse ser humano marcar comigo e não aparecer? E eu aqui, boba, querendo não entregar um nada
para vocês, para as pessoas que me leem, para as pessoas que me escutam, ou para as pessoas que eu inventei, que gostam de me ler e me escutar. O sentimento de levar esse ghosting não deveria ser aplicado também na nossa vida profissional. É cruel, já basta na relação. Mas é. E como podem reparar no tamanho do texto e aqui nos minutos do episódio, o nada não chegou para mim. Só do outro lado, nenhuma novidade. Eu tomei meu Tilenol, coloquei minha bolsinha de água quente, fiz um chá. E sigo aqui, cheio de dor de cabeça. Mas eu volto. E eu pensei que não é sobre quebrar a promessa com o outro, de estar aqui só dando. É sobre a promessa que eu fiz para mim. O outro faz isso de se abandonar. E eu já fiz, mas eu não quero mais. Eu disse a mim mesma que seja como for. E hoje é uma terça com dor de cabeça, mas que eu ia estar aqui, mergulhada e refletindo sobre o processo criativo. E o processo criativo está cheio disso, de dor de cabeça, de enjoo e de vontade de não estar aqui. Da maneira que eu consigo, quero melhorar e evoluir nessa ferramenta. Eu quero escrever, eu gosto de escrever. Esse é uma das promessas que eu inventei e estou cumprindo religiosamente aqui há 24 semanas. Eu vim escrever, eu quero escrever. Eu segui o texto tentando botar uma frase que era uma coisa minha. Eu sigo o texto da cartinha da semana que eu coloco grande aqui. O meu cabelo não para de crescer. E eu fiquei muito pensando nisso essa semana. O concurso da DG Artes, ele chegou como uma grande tsunami. E era previsto, porque tinha um terremoto antes avisando que essa tsunami ia chegar. Eu incentivo todo mundo que me conhece, que eu falo, que eu cruzo na rua, a escrever o apoio, a tentar. E depois essa onda, sei lá, que eu começo a movimentar do terremoto, ela cai em cima de mim, porque eu me sinto me afogando. No meio disso, eu só consegui esses dias me olhar no espelho e ver o tempo passando. Meu cabelo tá enorme. Quando é que eu vou cortar? Caramba, a primeira coisa é quando acabar o concurso da DG Artes vai ser cortar o meu cabelo. Mas hoje eu acordei e me vi no espelho. Me achei linda. Que gata, que cabelo enorme, diferente. Eu tô diferente. Meu cabelo cresceu. Muito tempo que eu não tinha cabelo grande. E o ditado que eu já escrevi aqui, enfim, que eu já comentei, que minha mãe sempre me dizia que filha, o cabelo não cresce mais rápido se a gente puxar ele. Isso não impediu de eu sempre puxar. E também tinha uma simpatia, que era quando você visse uma grávida, você tinha que puxar o cabelo 3 vezes, porque fazia o cabelo crescer mais rápido. E eu puxava. E reparar também na lua, claro. Tudo esperando mais que o tempo das coisas seja diferente. Vitamina, alimentação, água, cabelo crescendo, tempo. Mas no meio do afogamento de editais, que eu adoraria que fosse só sobre isso essa última semana, eu consegui reparar em mim. O novo não é esse caos. O novo é estar mesmo assim consciente de mim. Consciência de processos não te ausenta de sentir todos eles. Trouxa, culpada e burra foram os sentimentos que me atordoaram nessa última semana. Veja você. Eu vou te dar uma lista. A dona do meu ex-apartamento, a tal senhoria, como chama do lado de cá. E agora eu caí nesse golpe do não vou devolver o seu calção. Catou. Advogadas de sentimento de trouxa. Crianças que, como eu, fingem ser adultas e alugam casa sozinhas, lembrem-se. Usem os seus calções morando. Fala que vai sair e que não vai pagar os outros meses. Aparentemente, aqui em Portugal, o golpe do calção é corriqueiro, comum. Um grande ora. Você já deveria saber sobre isso, menina. Marcação atrasada nos meus exames de acompanhamento de saúde. Culpa. Disse a recepcionista, disse o médico para mim.
Como você não colocou sua saúde em primeiro lugar, menina? Não consegui cancelar o serviço de internet da casa antiga e sigo pagando ele inutilmente. Burra. Nossa, mas é tão simples ir lá e falar com eles. Não, mas não é, né, querida? Você vai lá para mim? O foco deveria ser vir aqui escrever de novo sobre o tempo dos prazos. O lado bom do edital é que tem prazo, acaba. E eu quero me apegar nesses pequenos suspiros de esperança que vão chegar lá em março. Que é que eu fico assim, seja como for, no dia 27 de fevereiro, esse edital acabou. Mesmo que venha outro, esse acabou. Então o edital acaba e o projeto continua. E é isso que eu vendo para todo mundo que me contrata, porque é isso que eu realmente acredito. Que uma vez que você organiza a sua ideia, ela fica. Mas o meu projeto aqui do Se Organiza Artista é tão enorme em mim que me afoga. E além disso, eu sinto que fora eu, tem o outro. E como eu também deixo os outros e seus anseios particulares me invadirem com as suas ideias. Dessa vez, no meio de repetições de estratégias, eu recebi uma cacetada de áudio aleatório. 5, 6 minutos de amigos falando dos seus projetos. E essa semana eu incrivelmente recebi um áudio de 15 minutos, que galera, não dá, não pode, não posso, não ouvi, não dá para ouvir. Eu cobro por isso. Dar conselho, fecha aspas, é consultoria. E eu estudo que nem uma cachorra para poder fazer isso. Como assim alguém acha razoável esse nível de intromissão na vida do outro e cobra ainda a resposta de você não está respondendo? Tá tudo bem com você? Principalmente no nível do assunto que a gente está falando, que é trabalho. No meio dos cortes, quando a minha ex-senhoria me ligou essa semana xingando, gritando absurdamente, acendeu um alerta enorme de: "Opa, eu não preciso passar por isso". E eu falei para ela e para mim: "Eu não preciso te escutar. Agora você vai falar com os meus advogados". E claro, eu me sinto linda dentro de uma novela, falando: "Fala com os meus advogados". Mas é necessário esse corte, é necessário esse investimento. Isso, meu amor, se você for a próxima a me mandar um áudio de 15 minutos, não manda, por gentileza. Só se você realmente tiver agendado um horário, porque é muito pesado dar, dar, dar sem receber. O esgotamento de oferecer tanto, tanto no trabalho quanto nas relações pessoais e nunca ser bom o suficiente é o peso de escrever projetos também. A gente dá, dá, dá e vai ser avaliado por isso. Que grande merda. Mas a primeira avaliação é a pior de todas. É a nossa, porque nunca achamos que tá bom. Toda semana aqui, mais que tudo, eu publico e estudo no Se Organiza Artista. Tudo que eu faço é gratuito. Talvez não deveria. Eu deveria contar mais com a minha rede de suporte que eu quero construir e que essa rede me desse apoio financeiro. Ou, no mínimo, obrigar as pessoas a republicarem, a comentar, encaminhar, dar estrelinha. Não sei, interage. Vocês sabem o que precisa fazer para movimentar o quando a gente gosta. Me indica, valoriza meu trabalho. É o que eu espero. Porque o que dói é que sim, meu trabalho é valorizado e eu sei disso, porque me pedem tanto. E me escutam e seguem o que eu falam que é meus conselhos e que eu chamo de consultoria. Eu vejo, eu sei a minha capacidade de colocar qualquer projeto em movimento e com muita força. Eu faço, às vezes, o que dizem ser amizade e eu chamo de expertise, que é dar, te dar a autoconfiança que você precisa, até o ponto dela ser suficiente para você seguir em frente. E foi esse o motivo de eu criar essa carta da semana dentro do projeto. Porque eu fazia isso individualmente e percebi que eu poderia, com muita honestidade e toda essa dor que ia atacar um projeto a ferro e fogo no mundo, ajudar quem quisesse a dar aquele empurrão no precipício. Eu dou, dou, dou
dou empurrão, dou tanta coisa, e todo o resto é incômodo. Pior, eu juro, não é essa mescla só da amizade em si e trabalho que é difícil. Não sei se é exatamente isso, misturar esse tipo de apoio e relacionamento. Às vezes é extremamente prazeroso, inclusive. Mas, cara, não são os não amigos, esses realmente me tiram do sério, porque puta que pariu, o famoso como você pode cobrar se quando o projeto ganhar, esse projeto incrível que eu venho aqui te oferecer, que eu estou fazendo, você vai fazer parte. Pois bem, é mentira, você sabe, eu sei, a gente sabe. Eu não vou fazer parte do seu projeto no futuro. Mas eu quero dar sim, esse empurrão para sua ideia ganhar o mundo. Mas não é qualquer ideia, porque eu busco mesmo as ideias que doem, as que saem com prazer, mas com sangue. Eu não acredito isso de outra maneira, eu não sou essa pessoa. São essas ideias inomináveis, as que saem sem censura da gente. Se for um projeto que é só para ganhar dinheiro, pode até ser, mas aí essa pessoa não sou eu, e nem é meu nicho de humanos que eu trabalho. Eu quero ganhar dinheiro também, porque o nosso impossível de si tem valor, e valor hoje também é dinheiro, mas não só. Nesses encontros, a gente encontra um certo acalanto de troca nas andanças. Essa semana eu tinha um link de uma amiga cineasta e parceira de trabalho que estava aqui para ser visto. Eu assisti esse filme e me senti atravessada por tantas camadas que eu nem sabia que estavam abertas. Eu mandei para ela. Eu vi, chorei, parei de ver. Aí ontem eu fui ver de novo. E tentei ver de onde eu tinha parado e não consegui. Eu assisti tudo e não foi de novo. Eu só chorei de novo. Tem muita coisa ali sua que não deveria ser nossa, mas é. E deve ser esse o mistério mesmo de ser artista. Fazer da tua cicatriz uma arte de cruzamento. O bom de estar perto dos processos criativos de amigos e parceiros de trabalho é perceber que parir não é fácil para ninguém. Não é só sobre o resultado final, mas é sobre o que se atravessa no nosso caminho, entre as dores da vida, as demandas que nos sufocam, e a arte é o que nos mantém vivos. Eu espero que nos mantenha também unidos, para seguir criando, porque é isso que somos. Esperançar quando se recostura constantemente as nossas cicatrizes. E eu acredito que cicatriz expandida é arte. É a união que faz isso. Não é esse processo solitário que fizeram a gente acreditar. Depois de ver esse filme dessa amiga, eu assisti o documentário chamado Andança, que está no Netflix, sobre a Beth Carvalho. E aí travou. Foi mais derramamento de choro. Nos 3 primeiros minutos, ela filmando o Bip Bip em Copacabana, eu já estava chorando, porque eu vi mais cicatriz do outro exposta dentro de mim. Não foi só o samba, o pagode, Ramos, onde eu nasci, não foi só o fundo dos meus quintais, mas no final, ver a Beth ali deitada, dando o último show, foi lembrar que o sonho da aposentadoria não existe. Mesmo quando a gente faz arte, ele não existe, artista não se aposenta. Eu não vou me aposentar, meu Deus. E essa separação que eu achei que um dia seria possível de vida pessoal versus trabalho, é uma ilusão tão grande, tão dolorosa, que sofre para perder. Eu estou sofrendo. Não aprendi nada mesmo. Eu acho que o que a Beth me ensina vendo aquele documentário é que ela sabia a missão dela na vida como intérprete e ela só expandiu isso, o cantar dela de uma tal forma política e costurada, que ela sabia talvez que ela ia acabar a vida dela deitada, mas cantando. O corpo dela se esvaindo, mas a mente de alguma maneira intacta e a voz ativa. E como ela tem a própria Fernanda Montenegro que está aí
vendo a filha sendo indicada ao Oscar, mas a mulher tem 95 anos. E a aposentadoria não passou na cabeça dela. E eu sempre achei que um dia eu ia me aposentar. Mas a gente não pode se abandonar nesse processo. Nos cruzamentos desses filmes, dos áudios longos que deveriam ser agendados, as advogadas me ensinam mais que meus direitos sobre o meu cheque calção. Porque as advogadas sabem cobrar muito bem pelos serviços que oferecem. E eu quero pagar, porque eu também quero aprender a cobrar. A minha DG Artes também está cheia de problemas, medos e questões. É claro que eu tenho uma bagagem enorme sobre isso, sobre escrever edital. Eu sou uma ótima profissional, mas agora eu estou gestando. E eu quero ter os privilégios de toda gestante, que é o desequilíbrio hormonal, de humor, os medos. O bebê que nasce aqui toda semana nem sempre é bonito, nem sempre é bem alimentado, mas é meu. E ver ele vivo, mesmo quando senhorias e advogadas parecem entrar nesse meio de campo, parecem que querem afogar meus sonhos. Mas meu bebê tá vivo. Eu tô aqui. Seguimos atenta aos exames, mesmo quando a gente esquece deles. A gente tem que lembrar sempre que a gente é esse animal. Água, comida, descanso, lugar seguro e amor. Depois, os editais. E como eu digo, eles são sempre cíclicos. O que não pode se repetir é o abandono de nós mesmos. É esse sentimento de injustiça que nutrimos e essa culpa doentia que tem que parar de ser assombração. Editais são cíclicos, eu vou relembrar isso. Mas o abandono da gente não pode ser recorrente. Eu preciso abrir espaço para receber um pouco também, inclusive de mim mesma, porque no final o que importa é manter a arte e a gente mesmo vivos e pulsantes. Nada pior do que a dor de querer gestar algo dentro da gente que nem compreendemos ainda e nunca talvez tenha nome. E a isso chamamos de arte. Porque hoje é isso. Amigos e não amigos. Eu não consigo mais. Essa semana, e eu não quero mais na vida dar nada de graça. Porque isso está me custando muito. Entre dar e receber, existe um espaço que precisa ser respeitado. E esse espaço é o seu. E aqui, o meu. O processo é tão gigante que sempre é sobre parabéns. Seja como for, você fez. Esse filme é teu. Essa newsletter é minha. Esse projeto é seu. Repito meu auto-lembrete em forma coletiva. Eu preciso abrir espaço para receber um pouco também, inclusive de mim mesma. Eu me despeço essa semana sim, nesse corte meio lacaniano. E o resto do Se Inspira Artista, Chamadas Abertas, você encontra no link na descrição e aqui na newsletter. Até semana que vem, com carinho e energia. Chayana.